Olá, eu me chamo Otto Krieger e meu canal é destinado ao autoconhecimento e expansão da consciência com cogumelos mágicos e psicodélicos em geral. Despertando a consciência, despertar da consciência com cogumelos mágicos. Quem busca autoconhecimento, expansão da consciência, é uma coisa que eu acredito que todo ser humano deveria buscar, independente de quais ferramentas esse ser humano está buscando. Por exemplo, no meu caso, é os cogumelos mágicos e os psicodélicos em geral. Mas o autoconhecimento, principalmente, e expandir a nossa consciência, a gente consegue fazer usando várias outras ferramentas, como meditação, busca de conhecimento, estudos, etc. Expandir a nossa consciência, né? Como o próprio nome diz, expandir além daquilo que a gente já está acostumado, daquilo que a gente já conhece, estar disposto a expandir a novos horizontes, a novos conhecimentos e etc. Autoconhecimento, como o próprio nome sugere também, é a gente se autoconhecer, a gente conhecer nosso corpo, conhecer nossa mente, conhecer nossos sentimentos, nossos pensamentos, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente é, o que a gente não é, o que a gente acha que é, mas não é, o que a gente acha que não é, mas é, e etc. E isso é uma coisa que eu acho que todo ser humano deveria buscar, independente da forma que ele esteja buscando, e inconscientemente muita gente busca também, só que às vezes busca de uma forma adormecida. E quem busca esses conceitos que eu trago aqui no meu canal, tanto com cogumelos ou com outras ferramentas, acaba chegando nessa parte de despertar a consciência. Mas despertar para quê, Otto? Eu não estou dormindo. Não estou dormindo para precisar despertar. Você está me assistindo, mas às vezes você pode estar dormindo para muitas coisas mesmo acordado. Por exemplo, os próprios cogumelos mágicos, que é um ponto que eu vou entrar. Eu acredito que se você está usando os cogumelos mágicos ou os psicodélicos e você não está chegando nesses pontos de consciência, sua consciência não está despertando para esses pontos que eu vou abordar agora, você está usando de uma forma errada e muito provavelmente você vai se dar mal. Provavelmente você deve estar usando para recreação, para diversão, para doideira, para zoeira, para loucura e etc. Se você é uma pessoa que busca só isso com os cogumelos mágicos, uma hora você vai se dar mal, vai botar as culpas nos cogumelos, dizendo que é droga, que nunca mais vai usar e talvez pode até virar crente, como eu já vi acontecer muito. E, enfim, e se você só usa para essas finalidades, você está adormecido para a verdadeira essência dos cogumelos mágicos, para aquilo que eles realmente foram feitos, para aquilo que eles realmente servem, que é a gente usar para esses objetivos, expansão da consciência e autoconhecimento. Os cogumelos mágicos, eles têm que ser usados para isso. A pessoa que não usa para isso e não tem noção disso, de que os cogumelos têm que ser usados para isso, podem ser usados para isso e devem ser usados para isso, a pessoa que não tem noção disso, ela está adormecida para aquilo que realmente é os cogumelos. Por exemplo, uma pessoa que usa o cogumelo e não faz nem ideia do que é psilocibina. Você sabe o que é psilocibina? Provavelmente sabe, se você acompanha meu canal. Psilocibina é o princípio ativo do cogumelo mágico. A substância é responsável pelos efeitos psicoativos do cogumelo mágico. Você sabe o que é psilocina? Você sabe que a psilocibina ela se transforma em psilocina? Você sabe que a psilocina é DMT, que é o mesmo princípio do chá ayahuasca? Ayahuasca ainda vou trazer aqui no canal, é uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, até mesmo dirigente de casas que fornecem experiência com ayahuasca e não fazem ideia do que é DMT. Enfim, mas o assunto na ayahuasca é cogumelo. Então você sabe, se você não sabe que dessas pequenas coisas que eu acabei de citar agora, você está adormecido para o cogumelo, você não está fazendo o dever de casa, que é estudar o básico, saber o básico daquilo que você está botando para dentro do seu corpo, para dentro da sua mente. Você simplesmente está adormecido. Você está adormecido, você está usando algo sem questionar o que realmente é, o que faz ao entrar no seu corpo, na sua mente e etc. Está usando por usar, está banalizando. Esse é um exemplo de consciência adormecida para os próprios cogumelos. E muitas pessoas usam os cogumelos e não tem nem o mínimo de noção do que realmente é os cogumelos, para que servem, como deveria ser usado. E as consequências que o mau uso dos cogumelos podem causar, as consequências negativas, da mesma forma das consequências extremamente benéficas que os cogumelos podem causar, as pessoas fazerem um uso consciente. E as pessoas que buscam autoconhecimento, expansão da consciência, relatam, é um padrão dessas pessoas chegar nesse ponto de consciência, nesse despertar da consciência para as coisas que elas estão fazendo, para as coisas que elas, para as pessoas que elas são
de verdade. E quando as pessoas começam a alcançar esse despertar, elas começam a se sentir diferentes. Começam a se sentir às vezes isoladas, começam a ver que as pessoas estão adormecidas, começa a ver que as outras pessoas que antes era o ciclo social delas estão adormecidas e ela está acordando e ela não consegue acordar as outras pessoas porque ela acabou de acordar também. É um ponto bem comum do despertar da consciência. E se você usa os cogumelos mágicos e os cogumelos mágicos não estão fazendo você despertar a sua consciência para essas coisas simples que eu acabei de citar agora a respeito do próprio cogumelo e a respeito de outras questões da vida, por exemplo, ciclo social, que eu acabei de comentar agora. Então, como eu falei, se você não usa e essas coisas que eu comentei, que eu vou comentar agora, não estão acontecendo na sua vida, provavelmente não, certeza que você está usando cogumelos da forma errada, certeza que muito provavelmente você vai se dar mal com os cogumelos e você vai ter que mudar seus pensamentos. Então outro despertar da consciência que acontece tanto com os cogumelos ou com qualquer prática que traga esse despertar da consciência, esse autoconhecimento, essa expansão da consciência, é, por exemplo, ciclo social, quando a gente começa a ver que muitas vezes as rodinhas de grupos de pessoas que a gente participava, que as conversas que rolam no meio desse grupo de pessoas são conversas sem sentido, são conversas que não agregam em nada no nosso conhecimento, na nossa evolução, sabe? Simplesmente conversas jogadas fora, conversas falando da vida de outras pessoas, e um monte de banalização que a gente sabe que existe hoje em dia. E se você não está despertando para isso, talvez o seu uso dos cogumelos esteja errado. Se você não está despertando para pessoas que não estão buscando evolução de verdade, que não estão buscando serem seres humanos bons, evoluídos de verdade. Bom, não estou falando que uma pessoa que está adormecida para essas coisas não é boa, mas eu estou falando que as pessoas que estão adormecidas para essas coisas não buscam o auge daquilo que o ser humano pode ser em questão de consciência, o auge da consciência, da gente ter sabedoria, conhecimento sobre tudo da nossa vida, da vida em si, da nossa origem, daquilo que vem depois daqui, mesmo que isso seja de uma forma ateísta. Aqui eu levo mais para o lado espiritual, eu creio e sei que é real e sei que você vai concordar comigo também, que isso aqui tudo é ilusão, que tem muito mais coisa depois disso aqui e que o que vem depois disso aqui é mais real que aqui. Enfim, mas mesmo que você não leve para esse lado, mesmo que você leve para o ateísmo, se você não está buscando ser uma pessoa melhor dentro do seu ateísmo, e uma pessoa dentro do ateísmo, ela tem que questionar rodas de conversas que não fazem bem para ela, que não fazem ela se evoluir, não fazem ela ser uma pessoa melhor para ela mesma, mais evoluída para ela mesma, de uma consciência mais superior do que ela tinha antes, não busca mais conhecimento, mais aprendizado, mais sabedoria. Não importa se é cristão, se não é cristão, se é ateu, se não é, se é espiritualista, se não é. Se a pessoa não está buscando isso, ela está adormecida para essa questão. Então, ciclos sociais fazem parte desse despertar da consciência. E quando a gente começa a despertar a consciência, a gente começa a se sentir muito isolado, porque a gente começa a ver que as pessoas que a gente estava conversando antes, as pessoas que a gente tinha o ciclo social de antes, não estão buscando a mesma coisa que a gente começou a buscar depois desse despertar da consciência, que é buscar o nosso auge em questão de consciência, da onde a consciência humana pode chegar. Então, o ciclo social é uma coisa que é afetada bastante durante esse despertar da consciência. Outra coisa que acontece bastante, e que se não está acontecendo com você ao usar os cogumelos, muito provavelmente você tem que mudar algumas coisas, é sobre a nossa própria origem, sobre a nossa própria existência. A Matrix, que muita gente chama, né? Por que a gente faz parte da Matrix, o que é a Matrix, o que estão escondendo da gente, o que essa Matrix está escondendo da gente. Matrix eu acho um nome bem fictício, né? Relacionado ao filme, que é uma ficção, e que é uma ficção que, querendo ou não, tem a ver com a realidade. Se a gente conseguisse aprofundar, se a gente soubesse aprofundar na mensagem que tem por trás, além do nome Matrix, enfim, mas questionar a nossa origem, de onde a gente veio, por que a gente está aqui, o que a gente está fazendo aqui, qual que é o objetivo de estar fazendo aqui. Sim, a gente veio para viver, isso é um fato. E a gente tem que viver, tem que aproveitar e sim. Só que nessa de viver e aproveitar, muita gente se perde. Porque acha que é só isso aí, né? Acha que a vida é só isso aí, só doideira, só aproveitar, só zoeira. E se perde nisso aí.
Então a gente tem que saber separar as coisas. Mas a gente questionar essas coisas fazem parte desse despertar que, se não está acontecendo com você, tem algo de errado no seu uso com os cogumelos. Mesmo que questionando, que não é o meu caso e é o que eu trago aqui no canal, é mais espiritualidade, mesmo que questionando a nossa origem, a nossa existência, o porquê que a gente está aqui, você chega na conclusão de que a gente só existe aqui, de que não existe espiritualidade, não existe nada, você se torna um ateu, mesmo que a sua busca chegue a essa conclusão, você está fazendo certo, você está questionando, você está buscando. E essa busca, esse questionamento tem que fazer bem para você. Você não pode se tornar uma pessoa chata, um ateu chato, da mesma forma que não pode se tornar um espiritualista, um crente chato, aí está fazendo errado, está fazendo mal também. Então, se essa busca, mesmo que seja o ateísmo ou uma espiritualidade, em questão de busca de origem da vida, da gente saber o sentido da vida, se isso aí está fazendo bem para você, está fazendo bem para as pessoas que estão ao redor de você principalmente, você está no caminho certo. Porque eu não vou nem entrar na questão de Deus, ateísmo, ser certo ou errado, não, eu creio e sei que é real. Porque eu creio e sei que Deus é real, e sei da existência espiritualista, vivenciei, senti, toquei, por isso que eu digo que no final você pode não concordar comigo agora, mas no final você vai concordar comigo e vai ver que Deus é real. Mas Deus não quer nem saber se você é ateu ou não é. Deus quer saber se você é uma boa pessoa, uma pessoa que busca ser o melhor ser humano possível, se você é uma pessoa que busca fazer o melhor que você pode fazer em prol do bem, da sua convivência em sociedade, se você é alguém produtivo para a sociedade, se você é uma pessoa verdadeira, se você tem essência, se você tem amor, sabe? É isso que a minha busca por Deus me fez ver que Deus busca no ser humano. É isso que Deus busca no ser humano, independente se esse ser humano é ateu ou não é. Então por isso que eu estou chegando, por isso que eu entrei nesse papo também de espiritualidade e ateísmo, porque hoje eu vejo que Deus olha para o ser humano assim. Deus não quer saber se tu é ateu ou não é. Deus está nem aí. Deus, quando chegar o dia de a gente estar frente a frente, Ele não vai chegar para ti e falar, porque tu foi ateu, tu vai para o inferno, não. Deus vai chegar para ti e vai te questionar o que tu fez de bom para a sociedade, o que tu fez de bom para tua mãe, o que tu fez de bom para teu pai, o que tu fez de bom para teus filhos, o que tu fez de bom para tua esposa, para os teus amigos, para as pessoas que precisavam da tua ajuda quando cruzaram o teu caminho. O que você fez em prol desse sentido de vida? É isso que Deus vai te questionar, porque essa é a essência do ser humano, que realmente quer fazer o bem, independente de crenças, independente se crê na existência de um Deus ou não. Isso é um padrão social que todo mundo sabe que é a essência do ser humano, que o ser humano tem que ser assim para o bem da sociedade, da humanidade. Então por isso que eu entrei nessa questão de ateísmo e etc. É uma coisa que eu digo, que também não é assunto para esse vídeo, mas eu vou falar um pouquinho, senão vou me prolongar muito, é de que o ateu, ele é obrigado a seguir Jesus Cristo para a gente poder ter uma boa convivência em sociedade. Mesmo que esse ateu não creia na existência de um Deus. Porque o Evangelho de Jesus, para quem se aprofundou, sabe que o Evangelho não é para as pessoas ficarem olhando para o céu, clamando um Deus e sair falando que Deus existe. Não, o Evangelho de Jesus é para a gente estender a nossa mão, é para a gente ajudar as pessoas, é para a gente ser amoroso com as pessoas, para a gente ser verdadeiro, para a gente ter ética, para a gente ter moral, para a gente ter boas condutas, para a gente ser boas pessoas de verdade, independente de crença. Quem se aprofundou no Evangelho de Cristo sabe. Então um ateu, ele é obrigado a seguir Jesus Cristo para ser uma boa pessoa. Porque se tu está negando que Jesus e os conselhos e os ensinamentos de Jesus são para... Se você diz que não é para o bem da humanidade, você também está iludido. Porque qualquer um que pare e olhe os ensinamentos de Jesus vê que é para o bem da humanidade, que é as coisas básicas, simples, que a gente tem que seguir para viver em amor, em bom convívio na sociedade. Então, as pessoas que querem ser do bem são obrigadas a seguir Jesus. Não é assunto para esse vídeo, mas entrei nessa questão agora. Então, se você não está se questionando sobre a origem da vida, mesmo que seu questionamento te leve a um ateísmo, e esse ateísmo faça bem para você, talvez melhor do que se você fosse um cristão ou um espiritualista, porque a gente sabe que muito cristão, muito crente, muito espiritualista, às vezes usa disso para ser uma pessoa pior ainda. Como não é o assunto desse vídeo, não vou me aprofundar. Enfim. Mas se isso não está acontecendo com você, algo está errado no seu uso dos cogumelos. Você está banalizando os cogumelos e com certeza uma hora não vai ser legal.
ou você vai chegar nessa conclusão que eu estou te falando. Outro exemplo de despertar da consciência, de consciência adormecida, alimentação. Se a gente não questiona o básico do básico, a gente nasce fazendo, que é se alimentando, se a gente não questiona aquilo que está entrando dentro do nosso corpo, aquilo que vai influenciar no funcionamento direto do nosso corpo, se a gente não questiona nem isso, é porque a gente está muito adormecido. E se você não questiona isso, é porque você está muito adormecido ainda. Se você não questiona o que as coisas que você está colocando para dentro de você estão fazendo dentro de você. E isso entra na mesma questão sobre o que eu falei do cogumelo no começo. A pessoa usa o cogumelo, mas não faz nem ideia do que está acontecendo dentro dela. Não pesquisa, não estuda, não tem interesse. Qual que é o sentido? É uma pessoa adormecida. Então a alimentação é uma coisa também. E hoje a gente sabe, qualquer pessoa sabe o quanto é benéfico se alimentar de forma saudável e o quanto é maléfico se alimentar com alimentos processados, ultraprocessados, fast foods, etc. E até mesmo alimentos que são considerados saudáveis. Porque a Matrix, como eu comentei antes, faz de tudo para a gente pensar que coisas boas, que coisas ruins muitas vezes são coisas boas. E a alimentação entra muito nessa questão. Muitos alimentos que são oferecidos para a gente, que a gente cresce comendo, e estando no nosso ciclo social, que a gente acha que é normal, que é saudável, e não é. E eu não vou entrar nas questões do que é ou não é, mas se você não está questionando essas coisas, você está adormecido. Sua consciência não despertou para alimentação, que é uma coisa que deveria ser já desde criança, na verdade. Mas enfim, os adultos hoje são crianças em questão de consciência, de expansão da consciência, a maioria, né? Então, outro exemplo de despertar da consciência, já que eu estou falando de alimentação, e de alimentação já leva para bons hábitos alimentares, bons hábitos em geral, como exercício físico. A gente sabe que a procrastinação vai trazer um infarto, vai trazer um derrame, vai trazer algum problema, vai facilitar com que esses problemas aconteçam. Então, despertar a nossa consciência para exercício físico é necessário, é essencial. Essas coisas que eu estou falando aqui é o básico. É uma criança que ainda está despertando, uma pessoa que está despertando para esses pontos que eu estou trazendo aqui, é uma criança ainda nessa questão de consciência, nessa questão de expansão da consciência. Mas é o padrão, são coisas simples que acontecem com as pessoas que estão despertando. Geralmente são essas coisas que acontecem. E eu digo que se isso está acontecendo com você, então você é uma criança ainda. Você é uma criança nessa caminhada de expansão da consciência e de autoconhecimento. Porque essas coisas aqui deveriam ser ensinadas para nós desde criança. E hoje a gente morre sem pensar, sem abrir a nossa mente, sem questionar essas coisas que eu estou falando aqui agora. Então, se você é uma pessoa que está despertando para essas coisas que eu estou trazendo agora, você é uma criança que tem que se aprofundar cada vez mais e crescer, criar uma maturidade na sua expansão da consciência, no seu autoconhecimento. Então, eu estou trazendo esses pontos aqui e são pontos que são os básicos, os simples, os que geralmente acontecem já de primeira, quando as pessoas começam a despertar consciência, tanto com os cogumelos quanto com outras ferramentas. Então, como eu estava falando, hábitos de exercício físico que vão fazer bem para a nossa saúde, cuidar do nosso corpo, para a nossa longevidade, para a gente viver o máximo possível e vivendo o máximo possível sendo produtivo para a sociedade. Porque se a gente vive sem ser produtivo para a sociedade, a gente é inútil, a gente está fazendo peso na terra. Nossa função é ser produtivo para a humanidade funcionar bem de forma geral. Ah, mas Otto, eu não posso salvar o mundo. Sim, eu não posso salvar o mundo, ninguém pode salvar o mundo, mas cada um pode fazer a sua parte. Então, por exemplo, o despertar para a consciência meu sobre exercícios físicos aconteceu, eu não digo recente assim, mas já faz mais de 5, 6, 7 anos que eu pratico exercício físico. E eu praticava basicamente só corrida e bicicleta. Hoje eu ampliei, hoje já expandi, hoje eu pratico musculação, por exemplo, junto com esses outros, e já faz parte da minha rotina, do meu dia a dia, e eu não consigo viver sem. Alimentação, como eu comentei, também não. Sobre espiritualidade, eu buscar algo em prol da minha espiritualidade, hoje também não consigo. Sobre a minha origem, sobre de onde eu vim, sobre o que eu sou, sobre o que eu devo fazer, e etc. Essas coisas hoje já estão impregnadas em mim já faz anos. E são essas coisas, são pequenos pontos que eu abordei agora, que eu vejo que são os pontos que acontecem
nas pessoas que estão despertando a sua consciência, tanto com o uso dos cogumelos quanto sem o uso dos cogumelos. Mas se você está usando os cogumelos e essas coisas não estão acontecendo com você, você está usando errado. Está faltando alguma coisa aí e as chances de você se dar mal com o cogumelo são muito grandes. Então, por exemplo, outros exemplos de despertar da consciência. A gente entender que é produtivo para a sociedade em questão da gente buscar ser alguém na vida. A gente cresce desde criança, você tem que estudar, você tem que fazer faculdade, isso e aquilo. Só que infelizmente a gente é encaminhado de uma forma muito sistemática, errada, que em vez de favorecer, impedem a gente de realmente já desde criança entender o que a gente tem que buscar quando é pré-adulto, né? Quando a gente está quase virando adulto, quando a gente começa a estudar, fazer faculdade, etc. Enfim, se você não está pensando nessas coisas sobre o que você quer ser daqui a 10, 20, 30 anos, no que você quer estar formado, no que você quer estar trabalhando, qual o patamar de vida financeira, emocional, espiritual, familiar que você quer estar daqui a 5, 10, 15 anos. Se você não está pensando nessas coisas, tem algo de errado. E não só para quem usa cogumelo, para qualquer pessoa que não está buscando esses pontos simples que eu estou trazendo aqui, são pessoas que estão adormecidas sobre essas questões. E essas questões são questões simples, básicas, que atrasam o ser humano, que adoecem o ser humano, que fazem o ser humano viver menos, que fazem o ser humano ser mais burro. Então, se essas coisas não estão acontecendo na sua vida, tem algo de errado. E se essas coisas estão acontecendo na sua vida, você está certo. O cogumelo está sendo legal para você, sua expansão da consciência está sendo legal e você está indo pelo caminho certo. E aí você tem que começar a buscar mais disso aí. E uma coisa que eu vejo muito em quem está chegando nesse despertar da consciência é de que está sozinho, de que não tem pessoas para conversar sobre o assunto, de que começa a ver que as outras pessoas estão adormecidas para essas coisas e se você falar sobre essas coisas para as pessoas que estão adormecidas, elas vão te achar louco, elas vão achar que você está viajando, você usou cogumelo mágico, ficou louco para sempre. E nunca mais voltou ao normal, e que você precisa pensar como eles, porque só você pensa assim, e eles, como são a maioria, então não pensam assim, eles estão certos e você está errado. E isso é normal. Se você não está desperto para essas pequenas coisas simples, básicas, de criança, infantil, que eu estou falando aqui, você está adormecido. E se você está usando cogumelo mágico e não está despertando para essas pequenas coisas simples, básicas que eu estou trazendo aqui, você está fazendo errado. E muito provavelmente você uma hora vai se dar mal com os cogumelos. Ou os cogumelos vão fazer você pensar nessas coisas, e aí você vai começar a usar os cogumelos para se aprofundar ainda mais nessas coisas. Ou você vai apontar o dedo para o cogumelo, vai dizer que é droga, vai dizer que é errado, e vai continuar adormecido e seguindo a massa que pensa dessa maneira. Então, esses pontos que eu trouxe aqui são pontos, como eu falei, infantis, mínimos, que qualquer pessoa tem que estar buscando e que a gente deveria estar buscando já desde criança. E se você não está pensando igual a mim, talvez você ache que isso é doideira, que isso é zoeira, que eu estou falando aqui é tudo loucura, é porque você está adormecido, meu canal não é para você. Você pode voltar lá para suas funções do seu dia a dia, para sua rotina, continuar seguindo a sua vida, que para mim é indiferente. Não obrigo você a concordar comigo, mas eu sei e eu digo com toda certeza da minha vida que quando tudo isso aqui acabar, você vai concordar comigo. Pode não concordar com certas partes, mas isso aqui é o básico do ser humano, que todo ser humano deveria buscar para a gente ser melhor, para a gente evoluir em sociedade e etc. E tudo isso que eu já falei nesse vídeo. E se tudo isso está acontecendo com você, você não está sozinho, são milhares e milhares de pessoas que estão passando por esse processo, principalmente hoje, a minha geração, eu vejo que está acontecendo bastante, ainda bem. E quando isso acontece com alguém, não tem mais como voltar, com nossa consciência expandiu, não tem mais como voltar ao normal, não tem mais como a gente pensar como a gente pensava antes sobre essas coisas e sobre muitas outras coisas, porque a partir disso aí a gente vai começar a se aprofundar cada vez mais. E aí a gente vai começar a encontrar o pote de ouro que a Matrix esconde da gente. E como eu falei, se isso está acontecendo com você e você talvez esteja se sentindo solitário, talvez isso
esteja acontecendo só com você, você seja o único membro da sua família e de todas as suas amizades que está acontecendo isso e você não tem aonde buscar mais pessoas que estão passando por esse processo para te comprovar que o que você está passando não é loucura, porque às vezes a gente chega a pensar que é até doideira, porque é só a gente que passa por isso, né? Mas é real. Então o conselho que eu dou para você que está buscando isso com os cogumelos, que já aconteceu isso com os cogumelos, para você que não está buscando isso com os cogumelos, o conselho que eu dou é: busque isso com os cogumelos, se aprofunde nisso com os cogumelos. Meu conteúdo inteiro aqui no canal é destinado para se aprofundar especificamente expansão da consciência e autoconhecimento com os cogumelos. Agora, se você já está vivenciando isso com os cogumelos, eu digo para você continuar e se aprofundar cada vez com mais fervor, com mais entrega e com mais certeza de que isso é verdade, de que isso é real, botando em prática junto com suas outras ferramentas e práticas de expansão da consciência, que você já aplica no seu dia a dia. E para você que está passando por tudo isso aí e está se sentindo sozinho, e geralmente esse processo é sozinho, mas quando a gente busca esse processo, as pessoas que se alinham com isso que a gente está buscando, elas começam aos pouquinhos a cruzar nosso caminho. Por exemplo, aqui eu já trouxe algumas vezes aqui no meu canal a ideia Flor da Vida, a congregação Flor da Vida, e agora a gente está realmente esquematizando, está tirando do papel e está colocando em prática, onde a gente está tendo encontros semanais aqui na nossa região onde eu moro, em Santa Catarina, onde a gente se encontra semanalmente para conversar sobre esses assuntos, para a gente trazer nosso conhecimento, debater esse nosso conhecimento, adquirir aprendizado junto de uma forma coletiva com pessoas que estão buscando o mesmo que a gente. Se você for aqui da região e quiser participar, eu deixo aqui nossas redes sociais, tanto as minhas pessoais, tenho 2 Instagram, tenho o Instagram da Congregação Flor da Vida, tenho o perfil no Facebook meu e da Congregação Flor da Vida. E é isso aí, a Congregação Flor da Vida é uma casa espiritualista, onde a gente oferece de forma gratuita, porque é um atendimento espiritual, onde a gente oferece atendimento fraterno, amparo, ajudas, independente de que tipo de ajuda você esteja precisando, emocional, física, espiritual. Fornecemos as consagrações das plantas que a gente chama de plantas enteógenas. Se você não sabe o que é enteógeno, resumidamente são meios e plantas, está mais ligado a plantas que conectam a gente com o divino que existe dentro de nós. Então a gente está criando essa casa espiritualista, a Congregação Flor da Vida, com o objetivo de fornecer as experiências de forma acessível, gratuita, para as pessoas que estão precisando, estão buscando esse mesmo conteúdo que eu estou trazendo aqui no meu canal, mais especificamente nesse vídeo também. Então, se você quiser conhecer nosso trabalho, a gente está começando agora com encontros semanais aqui em Santa Catarina. Se você for da região, pode entrar em contato, pode vir participar com a gente, pode vir conversar com a gente. Se quiser um encaminhamento para uma experiência com os cogumelos, a gente faz esse trabalho. E caso você esteja se sentindo sozinho, for da região e quiser conversar e se encontrar mais ainda com pessoas que estão buscando o mesmo que você, está aí o convite da congregação, que foi exatamente nessa busca de autoconhecimento, expansão da consciência, e foi nesse despertar da consciência que surgiu em mim e nas pessoas que estão ao meu redor, que a gente se alinhou com essas ideias. Então é uma coisa que aconteceu comigo e eu me sentia muito sozinho. Então, me sentindo muito sozinho, eu comecei a buscar sozinho, né? Foi o que me restou. E aí, buscando sozinho, o universo automaticamente começou a alinhar pessoas que estão buscando o mesmo que eu e estão se alinhando nessa mesma caminhada, e através disso a gente criou essa ideia da congregação. E a gente agora está botando em prática, está funcionando, fazendo convite. Quem quiser conhecer, as portas estão abertas. Então, para esse vídeo é isso aí. Se você ficou até o final, você com certeza é uma pessoa que está buscando isso aí e vai se dar muito bem, porque vídeo de 30 minutos hoje é muito difícil quem assiste, né? Então é isso aí para esse vídeo. Valeu, até a próxima.